Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu tô ótimo. E hoje nós vamos iniciar a nossa primeira live. Qual que é o objetivo desse projeto? É a gente ter uma sequência de lives. Então nós vamos ter várias lives que vão acontecer sempre às terças-feiras, às 19 horas. E dentro dessa live, nós vamos falar sempre sobre Power BI e como essa ferramenta pode ser útil para o nosso dia a dia. Mas e aí, você sabe o que é Power BI? Você já ouviu falar da ferramenta? Conhece? Algo do tipo? Então vamos começar a discutir um pouquinho aqui sobre essa ferramenta, sobre o Power BI, ok? Então, pessoal, antes de a gente falar especificamente sobre Power BI, vamos entender um pouquinho aqui do cenário, daquilo que a gente está falando. Então, hoje em dia, como são tomadas as decisões no ambiente de trabalho? Às vezes vai ter uma decisão no ambiente de trabalho, você está lá no seu posto, fazendo as suas coisas, e de repente chega uma diretriz da diretoria falando, olha, a partir de hoje, essa linha de produção que a gente operava dessa forma, ela vai passar a ser operada da seguinte forma. Nem sempre você consegue entender de maneira simples, fácil e rápida como foi tomada aquela decisão, como foi decidido que aquilo aconteceria. E aí, aquela decisão para você simplesmente veio do nada, sem nenhuma informação específica. O que acontece? Às vezes, as decisões que são tomadas na organização, nem sempre elas demonstram com clareza a origem daquela tomada de decisão. Então, às vezes, ela é uma decisão simples, mas que veio tomada da menor forma possível. O que acontece? Existem muitas decisões, infelizmente ainda nas corporações, que são tomadas baseadas em feeling, em experiência das pessoas que estão aqui naquela organização. É claro que a experiência das pessoas que estão naquela organização é algo muito importante, é algo muito relevante, ok? Mas essas experiências, elas nem sempre demonstram com clareza para a gente a origem daquela tomada de decisão, ok? Então eu coloquei aqui para vocês. Essas decisões, do jeito que elas são tomadas, elas conseguem atender a necessidade da corporação, elas conseguem atingir tudo aquilo que a empresa espera? Não se sabe, né? E como que nós podemos tomar decisões mais assertivas? Nós conseguimos sempre tomar decisões mais assertivas quando a gente faz a inclusão de software ou a inclusão de conceitos que são importantes para essa tomada de decisão. Por exemplo, vocês já ouviram falar de um conceito que é muito importante, que é o Business Intelligence? O Business Intelligence, em síntese, o que ele fala? É você coletar, tratar, organizar os dados e, através disso, gerar insights para a empresa. Então, eu vou gerar mecanismos que possam apoiar nas decisões que a organização quer tomar. Então, eu vou gerar uma estrutura para ela, eu vou auxiliar ela nessa decisão que ela quer tomar. E qual é a importância do Business Intelligence? Quando a gente vem para essa esfera de Business Intelligence, a gente sai daquela esfera do eu simplesmente acho, eu simplesmente acredito que deveria ser feito dessa forma, e a gente vem para algo mais embasado. Olha, com base no cenário histórico dos dados, ele me diz que esse mês, nos últimos 4 anos, apresentou decréscimo nas vendas com relação ao mês anterior. Por exemplo, nos últimos 4 anos, eu vejo que o mês de julho, as vendas são menores do que o mês de junho. Então, dessa forma, eu consigo entender cenários, eu consigo me embasar em dados para tomar minhas decisões. E como que nós podemos aplicar isso na organização? Como que nós podemos pegar essa ideia de Business Intelligence, trazer tudo isso para a organização e aplicar de maneira interessante, efetiva e que realmente agregue valor? Nós podemos aplicá-la através de um software, o Power BI. O Power BI é o software que faz a parte de Business Intelligence da Microsoft. Então, o que a Microsoft fez? A Microsoft lançou um software e nesse software ela fez a junção de vários mecanismos que são interessantes.
Então, ela pega esse conceito do Business Intelligence e traz isso para um software da sua empresa. Qual que foi o objetivo da Microsoft ao lançar o Power BI? Criar um software de análise de dados e que fosse didático, que fosse um software simples para o usuário final conseguir utilizar. Então, a gente tem pessoas da área de TI que fazem a utilização do software, que fazem o manuseio do software, mas a gente também tem usuários comuns que utilizam, dominam o software e conseguem utilizar no seu dia a dia. Então, a Microsoft quis tirar da mão da responsabilidade de sempre ser de alguém da área de TI e liberar para que qualquer pessoa conseguisse utilizar esse software e conseguisse fazer suas análises, ok? Então, o Power BI é uma ferramenta de análise de negócios que tem como objetivo criar visualizações interativas. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso que a gente está falando aqui? Olha só, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de um dashboard de vendas. Esse exemplo foi criado por mim. E aí, nesse dashboard, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei algumas informações do acompanhamento das vendas, coloquei um título, coloquei a quantidade de documentos que foi gerados nessa venda, o peso líquido que foi gerado, o valor, a quantidade de itens, o produto mais vendido, em qual data que esse produto era mais vendido. Quando eu criei essa análise, qual era o objetivo? Esses dados são todos fictícios, mas eu queria criar uma análise em que eu pudesse mostrar como que uma empresa, por exemplo, que vende produtos perecíveis, conseguiria oferecer o produto certo para o cliente certo. Segundo a teoria que eu criei em cima desse indicador, o que deveria ser feito? A empresa deveria analisar todos os seus produtos que estão vencidos e ver quais clientes fazem mais consumo daquele produto e em qual data que eles consomem mais aquele produto. Então, a ideia era oferecer esses produtos que estavam próximo do vencimento para os clientes que já têm o hábito de comprar naquela data. Então, se o cliente já tem o hábito de comprar naquela data, ele poderia ser um dos possíveis clientes que conseguiria comprar esse produto e conseguiria dar vazão do nosso estoque de produtos perecíveis. Essa era a ideia desse indicador. Mas olha, hoje em dia eu já utilizo o Excel, já trabalho com Excel, já faço a minha análise de dados simples, de maneira tranquila. Por que eu deveria sair do Excel ou deveria compartilhar um pouco dessa criação dos meus dados em um outro software? Por exemplo, o Power BI. Pessoal, uma das coisas bacanas que o Power BI tem é que ele consegue se conectar a diversas fontes de dados. Então, você consegue pegar o seu Power BI, conectar ele, por exemplo, com dados da web. Então, eu posso pegar dados, por exemplo, de um site de e-commerce, de alguma informação de alguma empresa, claro que os dados sejam livres. Também posso pegar essa informação de bases de Excel. Então, eu posso pegar uma base minha de Excel, trazer para dentro do BI, criar uma análise no software. Posso pegar também de banco de dados, como o SQL, o Postgre, vários outros bancos de dados para conectar e fazer essa análise. Eu consigo trazer de várias fontes. Hoje em dia a gente consegue trazer fontes de dados do Facebook, conseguimos trazer fontes de dados do LinkedIn, fontes de dados da internet, fontes de dados de banco de dados, e tudo isso a gente consegue juntar em um lugar, e ao juntar isso em um lugar, a gente criar uma única análise, criar uma informação que seja interessante para o nosso cliente, que realmente agregue valor para o nosso cliente. Então imagina só, você consegue conectar o seu Power BI no banco de dados da sua empresa. E a partir daí você consegue trazer os dados a qualquer momento atualizado para o seu cliente ou para o seu dia a dia de trabalho. Ok? Uma das coisas bacanas que o Power BI tem é a parte de relacionamentos. O que é essa parte de relacionamentos? A gente consegue pegar dados de diversos locais, igual eu estava falando, e relacionar em um lugar. Fazer com que ele entenda que, olha, o ID do cliente que está aqui, por exemplo, no meu banco de dados, é o mesmo ID do cliente de um site que eu pego na web, de uma informação que eu pego do SharePoint. Tudo isso é a mesma coisa. Então, eu consigo pegar várias fontes de dados e trazer essas informações, trazer essa lógica aqui para a gente.
Como que funciona isso? Quando você abre o seu Power BI, você consegue escolher a fonte que você quer conectar. Então você pode ir lá, abrir o seu software, conectei com o Power BI, depois eu venho, pego uma fonte de Excel, pego uma fonte de banco de dados, pego uma fonte da internet, tudo isso junto. Olha só que bacana. Uma das coisas também muito interessante que esse software traz para a gente é a sua parte de interatividade, a sua parte de relacionamento e a sua parte de modificações. Vou mostrar para vocês como que esse software pode ser útil para a gente. Dá uma olhada. Olha só, esse daqui é um indicador que eu criei. O que eu venho falar nesse indicador aqui? Ele é o meu indicador de consumo de combustíveis. Então, eu venho falar aqui, olha, de combustíveis, nós tivemos um gasto total de 36 milhões. Como foi gasto esses 36 milhões? Foi consumido 13.520 litros, com custo médio de 2,63. E esse combustível que eu vendi, esse combustível que tem sido consumido, ele foi vendido nos estados do Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina. Eles foram vendidos para diversas filiais, filial A, filial B, filial F, e foram dois tipos de combustíveis. Aqui nós estamos falando sobre combustíveis de caminhão. Então eu tenho o diesel S10 e também tenho o diesel S500. Então eu tenho aqui que 75% daquilo que eu vendi era de diesel S500 contra 24% de diesel S10. E isso consegue ser traduzido para a gente tudo em gráfico, olha só. Os diesels S10 foram vendidos no mês de janeiro, fevereiro e março. O diesel S500 foi vendido nos demais meses. Agora, olha que bacana essa parte de interatividade da ferramenta, de relacionamento da ferramenta. Se eu venho aqui em cima, aqui, ó, eu estou com a minha filial. Ele tem a A, B, a C, a D, a E, a F e marco uma filial, por exemplo, a filial B. Olha o que acontece. Todo o gráfico muda para aquilo que eu filtrei. Então, a minha filial B, ela tem 9 milhões gastos, que representa 3.290 litros, com custo médio de 2,71. E todo o gráfico interage com esse filtro que eu fiz. Então, agora eu estou mostrando o resultado da filial B, agora eu vou mostrar da C, consigo mostrar da D, da E, da F. Outra coisa que também é muito interessante da ferramenta é que a gente consegue ainda ver mais informações dos dados. Olha só, aqui eu estou falando de quantidade por filial. Se eu passo o mouse aqui, vou desabilitar essa filial F para vocês poderem ver. Por exemplo, se eu passo o mouse na filial B, ele vai mostrar, olha, a filial B teve 72% de diesel S500 e 27% de diesel S10. Se eu passo o mouse em cima da outra filial aqui, ó, que é a filial A, por exemplo, ele mostra, olha, 78% de diesel S500 e 21% de diesel S10. De acordo com que eu vou passando o mouse, ele consegue ir mudando a informação. Então, ele consegue mostrar para a gente o melhor resultado do dado. Olha só, a gente consegue trazer uma informação complementar. Então, por que essa ferramenta está sendo tão útil no mercado? Por causa da interatividade, né? Consigo mudar aqui. E isso, eu posso clicar nesse segmentador ou então eu posso clicar aqui no próprio estado. Por exemplo, vou clicar aqui em Minas e ao clicar os outros gráficos todos já se relacionam com isso que eu estou clicando. Dá uma olhada nesse número aqui para vocês poderem ver ele mudando. Olha que bacana. Ok? Então, por que essa ferramenta se tornou tão interessante para o mercado? A interatividade, a possibilidade da gente obter muitos dados aqui. Então, a gente consegue trazer várias fontes, sejam de Excel, do próprio Power BI,
de textos CSV, fontes da web. Se você clicar aqui em mais, você vai ver a quantidade de fontes que ele aceita trazer para cá. Então, tem muitas fontes, tanto da web quanto de banco de dados, que a gente consegue trazer. Então, a gente consegue trazer, por exemplo, XML, você consegue trazer sua nota fiscal e analisar aqui. Conseguimos trazer texto CSV, JSON, pasta, PDF, pasta de SharePoint, várias fontes interessantes a gente consegue trazer para cá, olha. Banco de dados do SQL, conseguimos trazer informações do Apache Spark, do SharePoint, Dynamics, vários tipos de dados, Google Analytics, que é muito utilizado, GitHub. A gente consegue conectar diretamente com eles e trazer tudo isso para cá para poder ser analisado. Uma coisa que eu tenho visto muito no LinkedIn é as pessoas têm postado como elas têm analisado o seu perfil. Então, a gente tem uma fonte aqui de LinkedIn, você consegue conectar e analisar seu perfil e ver, olha, meu perfil teve isso, meu perfil teve aquilo. Então, você mesmo consegue conectar o seu perfil no Power BI e, através dessa conexão, construir essa análise, construir essa demonstração do seu cenário. Ok? Então, a nossa interatividade, o que é essa interatividade? É a possibilidade de clicar em um local e ele ir filtrando. Então, você clica em um dado, muda toda a estrutura do nosso software para que exiba só aquela informação, só aquele estado que você está puxando. Então, por exemplo, eu filtro Minas Gerais, todo o meu gráfico vai filtrar só os resultados de Minas Gerais. Então, se eu estiver falando das vendas, ele vai mostrar só as vendas de Minas Gerais em valores, em quantidades, em tipo de produto vendido. É muito bacana essa parte de interatividade. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que a gente conversou até agora, ok? Então, a gente falou como são tomadas as decisões no ambiente corporativo, falamos um pouco sobre Business Intelligence, esse processo de ajudar a tomar decisões com base em dados, com base em organização, tratamento e análise de dados. Falamos como que isso pode ser aplicado à organização, o que é o software Power BI, né? Para que ele serve. Falei com você que ele se conecta a diversas fontes e ele é um software interativo. O que é interessante dele ser um software interativo? Ele consegue processar uma quantidade gigantesca de dados. Então, enquanto você pega a sua planilha de Excel ali, ela tem a sua limitação, com base na quantidade de dados que você for colocando, ela vai ficando travando, vai ficando parada, ela começa a não querer rodar, ela começa a você salvar algumas coisas, ela não salvar, ou então às vezes ela dá uma pane total que você precisa fechar o software e também precisa desligar o seu computador para que essa informação volte. O Power BI consegue processar uma quantidade maior de dados. Então, tudo aquilo que você agarrava para fazer no seu Excel, aqui com o Power BI você consegue processar. Ele já é capaz de processar esse grande volume de dados. Então, por isso que ele é a aposta de Business Intelligence da Microsoft. Ok? Como funciona? Uma das coisas bacanas também que o Power BI tem é a sua parte de atualizações. Então, imagine a seguinte situação. Olha, eu criei uma planilha de Excel onde fala sobre as vendas do meu cliente. Eu tenho lá o nome do meu cliente, eu tenho lá a quantidade de produtos que ele comprou, qual foi o valor e todos os dados. Só que todo mês eu preciso atualizar essa informação, ok? Para atualizar essa informação, eu preciso buscar uma informação manualmente no meu sistema, trazer para cá e ficar atualizando tudo isso manualmente. Uma das coisas interessantes que o Power BI tem é que você consegue agendar atualizações. Então, o que é agendar atualização? Olha, você define lá no seu Power BI o seguinte, olha, eu conectei o meu Power BI no meu servidor e eu quero que todos os dias, às 7 da manhã, ele consulte os dados do meu servidor e traga tudo isso atualizado para cá. Então, ele vai trazer para mim todas as vendas, tudo que aconteceu, até na parte da noite.
se for, por exemplo, uma loja de e-commerce, você consegue programar momentos de atualização. Então, por exemplo, eu quero que isso seja atualizado às 7 da manhã e às 3 da tarde. A gente consegue programar essas atualizações. Ou então eu quero que ele seja atualizado 2 vezes por semana. A gente consegue programar isso. A gente também consegue colocar atualização simultânea. Ou seja, à medida que for entrando novos dados, a gente consegue pedir para que ele vá atualizando sozinho. Olha só como esse é um software bacana. Você consegue desenvolver um indicador de maneira simples, rápida e fácil. Após o desenvolvimento desse indicador, se você tiver utilizado uma boa fonte de dados, por exemplo, um banco de dados, algum local de fácil atualização, você consegue agendar atualizações. Então, uma vez que você criou esse software, uma vez que você criou esse dashboard seu, você consegue programar para que ele se atualize sozinho. Então, você não precisa ficar mais preocupado com o processo de atualização. Ele conseguirá realizar tudo isso sozinho. Essa também é uma grande vantagem do Power BI. Uma outra vantagem da ferramenta que o pessoal gosta bastante é que você consegue ver esse indicador que você criou em diversos locais. Então, olha só, eu criei o meu Power BI no meu Power BI Desktop. Vou mostrar para vocês. Estou aqui com o meu indicador criado dentro do meu Power BI Desktop. Ok? E eu consigo compartilhar isso com outras pessoas. Ou seja, se eu tiver uma conta estudantil ou uma conta corporativa, eu consigo publicar isso aqui que eu estou vendo na web. O que significa publicar isso aqui na web? Significa que eu vou publicar para que outras pessoas possam ver. Então, outras pessoas conseguem ver os meus resultados, conseguem ver como que estão minhas informações. Outro ponto também bem interessante desse software é que a gente consegue ver essas informações no celular. Como que é o processo para poder ver essas informações no celular? Você consegue publicar esse indicador seu e baixar o Power BI Desktop no seu celular, ok? E ao baixar o Power BI Desktop no seu telefone, você consegue ter acesso a esses indicadores que você criou. Então, você vai ter acesso a essa informação, você consegue analisar isso de uma maneira simples, rápida e fácil. Ou seja, estou com meu celular na rua, quero saber como é que está o resultado da operação. A minha operação está fraca, o pessoal não está conseguindo produzir bem. Eu consigo pegar o meu celular, abrir o Power BI e aí ver um dado que está sendo processado no meu banco de dados. Então, se a gente tiver feito um bom organismo de compartilhamento, de transformação, a gente consegue ver tudo isso de uma maneira simples, rápida e fácil. Há um tempo atrás, eu trabalhava em uma empresa na área de transportes e lá o dono, tanto os sócios, o dono e algumas diretorias tinham o Power BI Mobile no telefone e eles acompanhavam o faturamento da organização em tempo real. Então, eles abriam o telefone deles lá e falavam, olha, seguinte, hoje eu vi que foi faturado tanto, eu vi que a gente pagou tanto para os credores. Eles conseguiam acompanhar esses índices de maneira simples e fácil. Por quê? As pessoas que tinham desenvolvido o Power BI para eles, elas já tinham feito todo o processo, conectou no banco de dados, desenvolveu o software e depois compartilhou essa informação, colocou o Power BI Mobile no telefone deles. Por isso que o Power BI é uma ferramenta tão bacana, por isso que o Power BI é uma ferramenta tão útil para o dia a dia, que consegue ser utilizada, que consegue ser aplicada, ok? Afinal, uma das perguntas que muita gente me faz, olha, seguinte, comecei a aprender Power BI, estou vendo uns vídeos aí no YouTube, mas não estou entendendo nada. Começo a interagir com a ferramenta, não traz o resultado que eu esperava, não traz a informação do jeito que eu gostaria. Como que a gente consegue efetivamente aprender Power BI? Pessoal, não existe receita mágica. Para aprender qualquer coisa, não existe receita mágica. Então, você vai ter que se debruçar para poder aprender, para poder estudar a ferramenta e poder entender. Geralmente, como que eu faço para aprender algo? Eu gosto de ver uns vídeos
iniciais sobre a ferramenta e eu gosto de abrir ela e ir testando, dando uma olhada no menu, vendo o que tem. Por exemplo, quando eu comecei a aprender Power BI, há alguns anos atrás, a gente não tinha conteúdo da ferramenta em português. Então eu comecei a aprender Power BI em inglês. Aí eu vi alguns vídeos em inglês e também testava um pouquinho da utilização da ferramenta. Então o que eu fazia? Eu vim aqui no meu Power BI e vou mostrar para vocês. E aí eu vim aqui em arquivo, dava uma olhada em tudo que a gente tem aqui de possibilidades. As aplicações da Microsoft são muito parecidas. Então olha só, aqui na minha parte de arquivos, olha o que eu tenho. Eu tenho abrir um relatório, salvar como, obter um dado, importar, exportar, publicar, opções, configurações, introdução. Eu vim aqui em inserir e via tudo que a gente tem no menu. Olha só, eu tenho a possibilidade de um PIR, que é de perguntas e respostas. Eu consigo adicionar alguns mecanismos para que eu faça uma pergunta para o Power BI e o Power BI me responda isso com um gráfico, com uma geração de resultado. Eu tenho um gráfico aqui de principal influenciador, onde eu consigo ver o que mais tem influenciado nos meus resultados. Tem uma árvore hierárquica aqui que gera algumas informações de maneira hierárquica, então a gente consegue decompor resultados. Tem o Power Apps, que é uma aplicação muito bacana da Microsoft também, que desenvolve aplicativos. Eu ia clicando em opção por opção para poder ver o que a gente tem, para poder ler, para poder entender, para poder pesquisar, para poder estudar um pouco mais sobre a ferramenta. E assim, ao estudar cada vez mais sobre a ferramenta, eu conseguia a cada dia aprender. Eu deixei aqui para vocês umas coisas muito interessantes que conseguem ajudar a aprender mais sobre a ferramenta. Uma das coisas que eu utilizei muito e que ao mesmo tempo me ajudava muito, às vezes me atrapalhava porque os conteúdos eram picados, são os canais no YouTube. Então eu via muito vídeo no canal no YouTube. Como que inicia o Power BI, como começa a utilizar a ferramenta. E aí quando eu lancei o meu canal, há poucos meses atrás, falei, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Eu não quero ter um canal igual o pessoal tem, que é um canal de conteúdo picado. Então o que eu fiz? Nesse canal eu mostro como você consegue utilizar a ferramenta, quais são os passos interessantes. Para quem ainda não conhece de Power BI, não conhece do DAX, que é uma linguagem que ele tem para fazer algumas opções mais complexas, como que você consegue gerar esses resultados mais complexos, mas com a fórmula DAX já pronta, que o software também entrega. Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu canal aqui. Aqui no canal, nós temos postado muitos conteúdos interessantes para quem gostaria de aprender a ferramenta, quem gostaria de começar a utilizar a ferramenta. Então, eu tenho aqui como inserir tooltips e botões no seu dashboard. Eu tenho perca o medo de utilizar o Power BI com técnicas e várias dicas e vídeos interessantes para você começar a utilizar a ferramenta. Então, é dedicado realmente para quem quer aprender do zero, para quem só ouve falar dessa ferramenta, mas não consegue saber como que ela funciona, ok? Outra coisa que eu coloquei para vocês aqui também muito interessante, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Power BI, é o blog do próprio Power BI. Então, a equipe da Microsoft, a equipe do Power BI, ela disponibiliza na sua própria ferramenta mecanismos para que você comece a entender, comece a aprender sobre a utilização da ferramenta, que você consiga aprender como que ela funciona, como que é interessante utilizá-la no dia a dia. Olha só, vou abrir o Power BI aqui para vocês poderem ver. Aqui dentro do meu Power BI, na parte de ajuda, nós temos os vídeos de treinamentos do Power BI, a parte de documentação. A parte de documentação é uma parte que algumas pessoas
tem um certo medo, um certo receio, mas ela é muito interessante, ela traz muito conteúdo bacana, ela traz muita informação para ajudar no nosso dia a dia. Então, eles trazem alguns vídeos curtos de treinamento, como cria um gráfico, como começa a iniciar uma análise. Nós temos aqui também a parte do blog do próprio Power BI. O que é interessante nos blogs e nos fóruns do Power BI? Você, usuário comum, consegue chegar lá, lançar sua dúvida. Olha, eu não sei como que eu consigo calcular a variação. Por exemplo, eu gastei R$100 esse mês, mês que vem eu gastei 120. Eu não sei como que eu consigo calcular essa variação no Power BI. Você pode lançar essa dúvida lá, uma outra pessoa pode te responder, tanto da equipe Microsoft como outro usuário comum. É uma forma de você fazer parte da comunidade, de você interagir com a comunidade, e ao você interagir com a comunidade, você consegue aprender cada vez mais sobre a ferramenta. Você consegue entender como que ela funciona, consegue utilizar ela, é algo muito interessante a ser feito. Coloquei aqui também para vocês, como fonte de aprendizado sobre a ferramenta, os tutoriais, né, que o Power BI tem, e a academia, que é o próprio site da Microsoft. A Microsoft criou um site, né, ela já tem um site há algum tempo, onde ela fala sobre treinamentos da ferramenta. Então, a gente tem introduções sobre a ferramenta. A parte do Power BI a Microsoft já traduziu toda para português, mas as outras aplicações a gente ainda tem muita coisa em inglês. Então, nós temos lá Power Apps, que é uma parte de criação de aplicativos da Microsoft. Nós temos também Power Automate, que é uma parte de automação. Então, ela tem investido cada vez mais no conhecimento das pessoas, para que as pessoas consigam aprender sobre a ferramenta Power BI e consigam utilizar no seu dia a dia de maneira efetiva. Muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do site da Microsoft. Aqui no site dela, ela está falando sobre a aprendizagem guiada. Ela tem exemplos, então nós temos exemplos de dashboards aqui. Nós temos exemplos da área de RH, exemplos da área de finanças, exemplos da área de marketing com Power BI já prontos. Temos a parte de documentação, que fala os detalhes da utilização do software, fala sobre o blog do Power BI. E aqui a gente também tem uma coisa muito interessante, que são vídeos de quem desenvolveu a ferramenta, explicando como que ela funciona, como que coloca isso, como que coloca aquilo. É um conteúdo muito interessante, vale a pena ser explorado, ok? Pessoal, o intuito dessa live era para desmistificar o Power BI. Então, era para começar a mostrar para as pessoas, olha, esse é o Power BI, nós estamos fazendo na primeira semana do ano de 2021, para que as pessoas comecem esse ano realmente com o pé direito, aprendendo sobre uma ferramenta nova, conseguindo se destacar no mercado de trabalho, conseguindo utilizar essa ferramenta para o seu dia a dia e para que ela comece realmente do zero. Muita gente vê muita coisa picada na internet, ok? Então, eu estou deixando essa live aqui para vocês consigam entender quão útil é essa ferramenta. Eu também vou deixar aqui abaixo do nosso vídeo um pequeno e-book, um e-book que eu desenvolvi, vou deixar aqui para vocês de maneira gratuita, falando sobre a ferramenta, as principais utilizações, para que ela serve, como funciona o mecanismo Power BI, explicando um pouquinho mais um detalhe de tudo isso que eu falei, ok? Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela participação na live. Vou deixar aqui os meus contatos. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar, que a gente vai conversando, a gente vai interagindo sobre a utilização do Power BI. Desejo um excelente 2021 para todos, cheio de aprendizado na ferramenta do Power BI e desenvolvimento na carreira de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.